caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a Primeira Guerra Mundial e o armistício de 1918, que à 11ª hora, do 11º dia, do 11º mês daquele ano, colocou um fim à guerra que poria um fim em todas as guerras. Para que uma pequena empresa tenha sucesso, é fundamental que as suas finanças estejam sob controle e, para isso, é preciso fazer o correto controle de custos, precificação, fluxo de caixa, capital de giro e por aí vai. A Neubern Desenvolvimento Profissional oferece um curso completo de gestão financeira para pequenas empresas, com uma linguagem simples e atividades práticas para você dominar as finanças do seu negócio. Aproveite a promoção e os 30 primeiros alunos terão desconto de 50% e o curso completo sairá por apenas R$ 99,00. O link está na descrição. No final do século XIX, a Europa era um autêntico barril de pólvora, com as potências regionais tentando manter um tênue e complexo equilíbrio de poder. A vitória prussiana na Guerra Franco-Prussiana em 1871, que abriu o caminho para o nascimento de um novo e poderoso império bem no meio da Europa, a Alemanha, afetou ainda mais o equilíbrio de poder no continente, principalmente após o Reino Unido se afastar de alianças continentais, optando por se focar no seu império ultramarino. No final do século XIX, com a Alemanha, apesar de jovem como nação, já bem consolidado como uma das maiores potências europeias, com a França mergulhada em um espírito de revanchismo que pressionava o governo a vingar a derrota sofrida na Guerra Franco-Prussiana de 1871, e com uma Inglaterra cada vez menos interessada nos assuntos continentais e cada vez mais voltada para o seu gigantesco império, teve início uma desenfreada corrida armamentista, com cada nação tentando garantir a supremacia sobre a outra através das armas. Em 1897, o almirante alemão Alfred von Tirpitz, com apoio do Kaiser Wilhelm II, iniciou um amplo programa de construções navais, cujo objetivo era criar uma frota suficientemente poderosa para impedir a Royal Navy de impor sanções à Alemanha ou de, em última instância, bloquear os seus portos. Esse programa naval alemão incomodou profundamente o Reino Unido, que, mudando de estratégia, decidiu se reaproximar dos assuntos europeus continentais, firmando em 1904 com a França a chamada Entente Cordiale, uma aliança que colocou um fim definitivo em mais de 500 anos de conflitos e desconfianças entre franceses e britânicos. A aliança franco-britânica fez crescer na Alemanha do Kaiser Wilhelm II a certeza de que tentariam impedir o crescimento do seu país, levando-o a acelerar ainda mais o seu programa armamentista. Com essa aceleração levando, por sua vez, a França e o Reino Unido a também acelerarem os seus próprios programas de rearmamento. Com essa corrida armamentista inspirando outros países a fazerem o mesmo, com destaque para a Rússia do czar Nicolau II e o Império Austro-Húngaro do imperador Franz Joseph I, que naquela época enfrentava graves rebeliões nos Balcãs, com destaque para a Sérvia. Em 1914, com a Europa armada até aos dentes, tudo o que aqueles países queriam era de uma desculpa para iniciar as hostilidades. Com essa desculpa vindo dos Balcãs, quando, no dia 28 de junho daquele ano, o arquiduque Franz Ferdinand, o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, foi assassinado por rebeldes sérvios. Aquele assassinato iniciou uma longa série de manobras políticas e diplomáticas, com os países, sabendo que haveria uma guerra, tentando encontrar um aliado. Com a faísca final tendo sido lançada quando a Alemanha, no dia 6 de julho, deu à Áustria um cheque em branco, com o Kaiser alemão dizendo que apoiaria o Império Austro-Húngaro em qualquer situação, inclusive em uma guerra contra a Sérvia. O problema era que a Sérvia era a aliada da Rússia do czar Nicolau II, e por isso, quando os austríacos atacaram os sérvios, a Rússia declarou guerra à Áustria, obrigando a Alemanha a declarar guerra à Rússia, um evento que lançou a Inglaterra e a França no conflito, iniciando assim a chamada Grande Guerra. O objetivo desse vídeo não é o de detalhar todas as inúmeras batalhas daquela guerra, algo que exigiria no mínimo várias horas. Por isso, resumindo o conflito, 4 anos após o seu início, em 1918, apesar da Alemanha estar combatendo em apenas uma frente após a saída da Rússia no ano anterior,
A situação interna na Alemanha era terrível, com a economia enfraquecida por 3 anos de completo bloqueio naval britânico. A situação era tão grave que naquele ano o soldo dos soldados atrasou-se diversas vezes, afetando ainda mais a vida das famílias que enfrentavam dificuldades sérias. Naquele ano, mais de 60% da produção agrícola da Alemanha era confiscada para alimentar os soldados, espalhando a fome e a doença entre os civis. Mas mesmo com tantas dificuldades, em março de 1918, uma grande ofensiva levou os alemães a apenas 120 quilômetros de Paris, com muitos alemães acreditando que a vitória estava próxima e que em poucas semanas a guerra estaria finalmente terminada. Mas aquela ofensiva alemã teve um preço muito elevado, com quase 300 mil soldados tendo sido mortos ou feridos no espaço de apenas 3 semanas. Com tantas baixas em um espaço tão curto de tempo, com rações cada vez mais limitadas e com a população civil sofrendo com a falta de praticamente tudo, a linha da frente alemã, estendida ainda mais após a ofensiva de março, começou a se desmoronar. Um processo que se acelerou com a entrada de toda a força industrial e humana dos Estados Unidos, que no início de 1918 atingiu a sua máxima força na Europa. E foi naquele ambiente, enfrentando a falta de tudo e com revoltas e protestos em todas as grandes cidades alemãs, que os aliados lançaram em agosto de 1918 um contra-ataque que ficaria conhecido como a Ofensiva dos 100 Dias. Uma ofensiva que em apenas um mês desmantelou as linhas alemãs, que foram obrigadas a recuar até a chamada Linha Hindenburg, vista como a última linha defensiva alemã. No dia 29 de setembro, com o armistício em separado da Bulgária, os Balcãs, que forneciam praticamente todo o petróleo usado pela Alemanha, estava prestes a ser perdido. Com as notícias do recuo forçado até a linha Hindenburg, a saída da Bulgária da guerra e a perda iminente dos Balcãs, aumentando ainda mais os protestos na Alemanha, com a população civil sem acesso até mesmo aos bens mais essenciais, exigindo o fim imediato da guerra. Iniciando no dia 29 de outubro a chamada Revolução Alemã, fortemente apoiada por amplos setores militares, com destaque para a Marinha. No dia 3 de novembro, a Áustria, o país que efetivamente tinha começado a guerra ao invadir a Sérvia em julho de 1914, assinou um armistício com os aliados, saindo da guerra. Com a linha da frente se desintegrando em todos os pontos, a Áustria fora da guerra, enfrentando uma revolução no seu próprio país e sem apoio de nenhum setor da sociedade alemã, no dia 9 de novembro, o Kaiser Wilhelm II abdicou do trono, exilando-se na Holanda, onde morreria de causas naturais em 1941. Com a abdicação do Kaiser, iniciaram-se imediatamente negociações para um armistício, que seria assinado às 5 horas da manhã do dia 11 de novembro. De acordo com aqueles termos, à 11ª hora do 11º dia do 11º mês de 1918, um cessar-fogo entraria em efeito imediato. Curiosamente, quando o armistício entrou em vigor, os aliados ainda estavam longe do território alemão e, de fato, nenhum exército inimigo tinha sequer entrado na Alemanha. Com isso contribuindo para criar a lenda da chamada facada nas costas, uma lenda que diz que a Alemanha estava vencendo a guerra quando foi traída. Como demonstrei aqui, apesar da saída da Rússia em 1917, a entrada dos Estados Unidos naquele mesmo ano representou, além de uma nova leva de soldados, também no início de um fluxo constante de suprimentos importantes, com os Estados Unidos fornecendo mais de 80% de todo o petróleo consumido pelos aliados a partir daquele ano. Esse grande detalhe, associado à estagnação econômica alemã causada pelo eficiente bloqueio naval imposto pela Royal Navy, selou completamente o destino daquele país na guerra, condenado a lutar praticamente sozinho contra as maiores potências do mundo. Com cerca de 20 milhões de mortos entre militares e civis, aquele terrível conflito ficou conhecido como a guerra que poria um fim em todas as guerras. Mas a forma como foi encerrada, com os aliados jogando todas as culpas sobre a Alemanha, ocupando vastas áreas do seu território e exigindo pesadas indenizações, cimentou o caminho para o aparecimento de grupos extremistas como os nazistas, que posando como salvadores da pátria, conquistaram o poder na Alemanha.
E assim, apenas 21 anos após o fim daquela terrível guerra, começou uma outra ainda pior. E já sabe, se quer estar sempre bem informado sobre essas e outras notícias do mundo militar, siga o canal pelo Twitter, Telegram, Facebook e Instagram. Os links estão todos aqui na descrição. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E confira também as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição.